Esperar o pessoal entrar um pouquinho. Esperar uns 2 minutos para começar a nossa live. Deixa eu colocar aqui um comentário. Tema da live. Tema da live. A história do cristianismo. Parte 1. Fixar o comentário aqui. Não tô conseguindo com. Ai. Não tô conseguindo fixar o tema aqui. Bom, então vamos lá. Tem bastante coisa para falar aqui hoje. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos, né? Como eu disse para vocês, né? Hoje é nosso dia de fazer a nossa live, né? Por que eu coloquei parte 1 da nossa live da história do cristianismo? Porque, pessoal, a história do cristianismo, ela é grande, né? Ela é bem ampla, então não daria para fazer tudo dentro de uma live só. E até porque, se eu abordasse tudo, falasse tudo, né, ia ficar difícil também de pegar os conteúdos, de entender e assimilar as informações, né? Então resolvi fazer por partes, né? Hoje, a nossa primeira parte da live, nós vamos explicar de Jesus Cristo, né, de onde se originou o cristianismo, até a conversão de Constantino ao cristianismo, tá bom? Então vamos fazer assim, porque vamos dividir assim por partes, que aí fica mais fácil para mim, né? Fica mais fácil também com relação ao tempo de live, que é 1 hora de live, e fica mais fácil para vocês, né, absorverem bem o conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Começando primeiramente, né, o cristianismo. Quando a gente fala de cristianismo, começou, né, basicamente por Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, ele nasceu na Palestina, né, Belém da Judéia, e ele nasceu no ano 1, né? E é importante lembrar que naquele contexto, né, o Império Romano estava dominando, né, estava tendo seu auge ali, o seu poder e tal. E lá a Palestina era uma das regiões, né, que não aceitavam a submissão ao Império Romano. Então as formas, né, de repressão, né, com relação ao Império Romano eram maiores naquela região. E Jesus, ele nasce dentro desse contexto de tensão que estava acontecendo naquela época, onde ele pregava a mensagem do amor ao próximo, né, em obedecer às Sagradas Escrituras, né, ele falava sobre o fim dos tempos, né, ele pregava também a adoração somente ao único Deus. É dentro desse contexto que a gente observa que as mensagens de Jesus, elas confrontavam, né, de uma forma direta também o Império Romano. Por quê? O Império Romano não colocava o imperador como uma pessoa comum, mas sim como uma divindade, sabe? Como um deus. Eles faziam, né, um culto ao imperador. O imperador eles tratavam como um deus. E, naquele momento, eles decretavam, né, faziam leis e decretos de adorarem aos deuses, de oferecerem sacrifícios. E Jesus, quando ele pregava essa mensagem de adorar somente ao único Deus, isso confrontava diretamente os romanos naquela época. Então, por isso que os romanos consideravam que qualquer líder, né, que ofuscasse aquilo que o Império Romano pregava, que era contra aquilo que o Império Romano pregava, era tido como inimigo para os romanos, que nem foi no caso de Jesus. Jesus foi tido como inimigo para os romanos por causa das suas mensagens que confrontavam o império naquela época, sabe? Bom, mas acho que agora aí o pessoal já entendeu, né? Você já conseguiu entender essa primeira parte, né?
Tudo começou, né, por Jesus Cristo no ano primeiro, e agora nós vamos falar sobre os primeiros cristãos, né? É importante nós lembrarmos, né, falarmos um pouco sobre os primeiros cristãos que ajudaram também, né, de uma certa forma, na história do cristianismo, né? Nós temos dois exemplos que são Pedro e Paulo, né? Pedro, né, Jesus colocou a responsabilidade também sobre ele de edificar a sua igreja, né? Jesus falou para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E com isso nós vamos usar também a Bíblia, né, a palavra de Deus, para ajudar também nessas referências históricas, né? E na passagem de Mateus, no capítulo 16, nos versículos 13 ao 18, vai nos falar exatamente essa mensagem, né? Sobre a confissão de Pedro. No versículo 13 fala bem assim o seguinte: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ou seja, dentro desse contexto já estava tendo, né, o surgimento ali do cristianismo, né? Jesus estava falando para Pedro que sobre aquela pedra, sobre esta pedra edificarei então a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, ou seja, a edificação da igreja, né? Então aí já começa também a passagem dos primeiros cristãos nesse período. E também nós tivemos Paulo, né? Paulo, né, ele também ajudou o cristianismo a ser acessível naquela época. Então ele divulgou mais as mensagens bíblicas, né? Ele tornou o cristianismo acessível, ou seja, que todos pudessem, né, ter acesso ao cristianismo, né, se converter ao cristianismo também. E quando nós falamos de Paulo, nos lembramos também da passagem bíblica da sua conversão, né, do seu encontro com Deus, vamos dizer assim, no caminho de Damasco. Então temos lá, na passagem de Atos, no capítulo de número 9, e nos versículos 15 e 16, eles falam bem assim, disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, está falando de Paulo, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, Paulo, após Jesus Cristo, foi um dos maiores missionários que ajudou, né, a pregar a palavra de Deus, a difundir a palavra de Deus. Então, ele também fez parte, ele foi um dos primeiros cristãos naquela época também, né? Ele ajudou, ele tornou o cristianismo acessível, né? Ajudou o cristianismo, né, a todos terem acesso, a converterem, né, a se converterem ao cristianismo naquela época. E aí nós temos também, né, dentro desse contexto, a organização, né? Porque a gente se pergunta como é que eles se organizavam, né? Os cristãos se organizavam naquela época. E a forma de organização deles era o seguinte: nós tínhamos os presbíteros, né, que eram aqueles que cuidavam das necessidades espirituais dos fiéis, e os bispos, né, que é aqueles que comandavam as atividades, né, religiosas, espirituais sobre as províncias, né, de sua autoridade. Além disso, também tivemos os metropolitas, que são os bispos, né, das capitais provinciais, e os patriarcas, que eram os das grandes cidades. E toda essa organização, ela era centralizada no Papa. Então, ou seja, era uma organização bem rígida, uma organização assim bem firme e bem forte naquele período, né, a organização dos cristãos, né? E com isso, né, nós já podemos falar também da perseguição aos cristãos, né? Porque não tem como falar de cristianismo sem a gente lembrar da perseguição aos cristãos, né? Então, qual foi, né? Por qual motivo? Como eu já tinha dito anteriormente sobre Jesus, eu vou reforçar aqui de novo, as mensagens do cristianismo, né, elas confrontavam muito o Império Romano na época. Por quê? Porque o Império Romano montava leis, né, os imperadores decretavam leis
de adorarem aos deuses, né? Oferecerem sacrifícios aos deuses. E os cristãos eram pressionados naquela época em Roma para fazerem esses atos. Só que aí as ideias, né, a pregação, a mensagem do cristianismo confrontava diretamente o Império Romano. Por quê? Enquanto o Império Romano pregava a adoração a deuses, como por exemplo a deusa de Roma, né, e outros deuses também naquela época, o cristianismo pregava a adoração de um ser divino, de Deus, né, de um único Deus, né, o maior de todos, de um único Deus. Então, ou seja, eles confrontavam assim diretamente naquela época. E por causa disso, né, além disso também, como já falei para vocês, o imperador era visto como uma divindade. Então, quando o cristianismo vem pregar a mensagem de um ser divino, um ser maior que o imperador, isso mexeu também com o Império Romano na época. Então, por causa disso, né, que começaram a ver a perseguição aos cristãos. Mas como que começou isso? Essa perseguição começou por volta do ano 250, né, depois de Cristo, através do imperador Décio. O Décio, né, ele começou a perceber que o cristianismo ele cresceu muito naquela época, começou a se difundir bastante. E Décio também tinha raiva dos cristãos, né? Então não estava gostando do que estava acontecendo. Aí com isso ele começou a montar templos pagãos e retornar também aos sacrifícios aos deuses naquela época. E ele, né, se prontificou a perseguir os cristãos, né? Então ele montou um edito, né, o chamado Edito de Décio, que decretava o seguinte, né, que tinha as seguintes exigências, né, desse decreto: que todos deveriam prestar culto e fazer oferendas, que todos deveriam adorar os deuses protetores de Roma e que todos os cidadãos deveriam provar lealdade ao imperador, que era visto como um deus naquela época. Então, ou seja, essas leis, eles tornavam aquelas leis ali, essas leis obrigatórias. E os cristãos, né, por servirem, né, por acreditarem no cristianismo, acreditarem na existência de um ser maior, não cumpriam essas leis, né? Muitos assim não cumpriam, outros fugiam e tal, né? E foi assim que começou então a perseguição em Roma, né? A partir de Décio, no ano de 250, que ele montou então esse decreto, esse edito. E aí nós tivemos também a perseguição sobre outros imperadores também, como por exemplo sobre o imperador Nero, né? Sobre o imperador Nero. Quando Nero governou, ele mandou crucificar o apóstolo Pedro, né? E decapitar o apóstolo Paulo. Lembrando que o apóstolo Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ser crucificado que nem foi Cristo, de cabeça para cima. Ele não se achava digno. Então ele pediu para que crucificassem ele de cabeça para baixo. E uma observação aqui é que teve um acontecimento que marcou também o governo de Nero, que foi o quê? O grande incêndio de Roma, né? E com isso, a comunidade cristã, ela foi acusada também por causa desse incêndio, né? Porque teve alguns relatos e tal, de que aonde, né, os cristãos estavam, não estava ocorrendo incêndio e tal. E aí começaram a surgir rumores, né, de que eles foram os responsáveis, né, por incendiar. Nero, ele considerava o cristianismo uma ameaça também, né? Além disso, cristãos foram perseguidos, foram torturados, foram mortos naquele período e foram decapitados, crucificados, devorados pelas feras, né? Quando fala que eles foram devorados pelas feras, né? Eles foram devorados no Teatro do Pão e Circo, né? O Teatro do Pão e Circo, né, aconteceu no segundo período do Império Romano, né? O segundo período de Roma. O que estava acontecendo naquele período? Em Roma, né, estava ocorrendo uma grande tensão, uma grande briga entre as classes sociais, a alta e a baixa classe. Começando pelas classes sociais, né, em que as pessoas que eram da classe mais privilegiada, né, da classe maior, recebiam terras, enquanto as de baixa classe não recebiam. E também por causa da luta, né, da resistência dos escravos naquela época, porque eles eram judiados, maltratados pelos seus senhores. E lembrando que naquela época, você era considerado escravo em Roma se você possuísse alguma dívida ou perdesse alguma guerra. Então começou a ter a revolta também dos escravos naquela época, aquela briga. Então, em meio a essa confusão social, política e econômica, o imperador na época decidiu montar, né, no Coliseu de Roma, né,
um evento, né, de lutas entre gladiadores, feras selvagens, onde as pessoas poderiam ter acesso a comer pão e poderiam se divertir, né, vamos dizer assim, dentro daquele coliseu. E aquele coliseu, né, aquele teatro, aquele evento foi chamado de pão e circo, né? Ou seja, era uma política, né, para descontrair a população na época, em meio às confusões que estavam havendo, né? Tem até uma filosofia, né, do teatro de pão e circo que nós podemos levar para os dias atuais, né? Enquanto está acontecendo muita tensão, muitas coisas acontecendo em nosso mundo, existem muitas pessoas se distraindo e tal. Então nós podemos levar também o teatro do pão e circo como uma filosofia para a nossa realidade, né? Levar isso para a realidade, fazer essa analogia histórica. Mas voltando aqui, dentro desse teatro, desse evento, muitos cristãos foram colocados ali e foram devorados por feras, leões e tal. Então, ou seja, a perseguição aos cristãos era muito triste, foi muito triste naquela época, foi muito sofrida também, né? Então era assim que funcionava também, assim que eram feitas as perseguições aos cristãos, né? E também nós tivemos a perseguição aos cristãos sob o domínio, né? Sob o império, né? O governo de Domiciano, né? O imperador Domiciano, no governo dele, cristãos foram exilados, né? Como o apóstolo João, que foi exilado na ilha de Patmos. Lembrando que foi lá na ilha de Patmos que o apóstolo João recebeu as revelações, né, do fim dos tempos, né? Que estão escritas, né, lá no livro de Apocalipse. Foi nesse contexto de Domiciano, né, em que João foi exilado e ficou lá na ilha de Patmos, e foi onde ele recebeu a revelação, né, as revelações dos últimos tempos, do fim dos tempos. E Timóteo, né, que foi discípulo de Paulo, né, ele foi martirizado durante o reinado de Domiciano, em Éfeso, na cidade de Éfeso. Também nós tivemos a perseguição aos cristãos sob o Diocleciano. Né? O Diocleciano, o que ele fez? Ele expulsou os cristãos do exército, né? Tinham cristãos que faziam parte do exército romano, né, naquela época. Então eles foram expulsos, né, do exército romano. Ele cercou-se de opositores do cristianismo, né? Em 303, a igreja cristã da Nicomédia, ela foi destruída, né? Os seus bens, né, foram tomados e tal. Ele também destruiu as escrituras sagradas, né? Livros litúrgicos, locais de culto, né? Tudo isso ele fez, né? Tudo isso era uma forma de perseguir os cristãos naquele período. Fútius, né, que foi também um cristão na época, ele foi torturado e queimado vivo, né? Ele foi o primeiro mártir do decreto, que foi queimado vivo, torturado e queimado vivo. E em 303 também, no mesmo ano, ele ordenou a prisão de todos os líderes do cristianismo. Só que isso falhou, porque chegou um momento em que as prisões estavam lotadas de cristãos. Então eles acabaram tendo que soltar algumas pessoas que estavam presas ali. Então isso não deu muito certo, essa forma de perseguição. E com isso, gente, eu também trouxe aqui, né, mais algumas coisas, né, para nós conversarmos aqui. Eu trouxe uns relatos, né, de alguns cristãos que foram perseguidos na época, né, que estavam passando por esse período de perseguição na época em Roma. Né, nós tivemos o Inácio de Antioquia, que prega as autoridades para ser martirizado. Ele disse a seguinte frase, olha só: meu amor está crucificado, sou trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido como limpo pão de Cristo. Nós tivemos também Policarpo de Esmirna: eu sirvo há 86 anos a Jesus, e ele não me fez mal nenhum. Como eu blasfemaria, ao meu rei que me salvou? O Policarpo de Esmirna, ele foi queimado vivo. Foi queimado vivo também. E também nós tivemos Justino, o mártir, que também foi martirizado. Então, ou seja, né, essas histórias também de perseguição aos cristãos, né, foram momentos muito tristes, né? Foram momentos assim de grande perseguição, mas aí, né, que isso vai fazer parte da história do cristianismo, porque a igreja, ela vai continuar a crescer, o cristianismo vai continuar a se difundir, né? E como que vai terminar essa perseguição aos cristãos? Vai terminar através do imperador Constantino, né? Terminou um pouquinho antes dele, mas vai terminar assim, oficialmente através do imperador Constantino, porque o Constantino, ele vai se converter ao cristianismo. E o Teodósio, através do edito
de Tessalônica, em 390, ele vai tornar o cristianismo a religião oficial, para ajudar também até em aspectos administrativos e políticos do império na época. Então, ou seja, vai começar a se difundir o cristianismo, vai começar a crescer o cristianismo naquele período, né? Então, ou seja, a história da igreja começa basicamente assim, né? Começa a partir de Jesus Cristo, começa a partir dos primeiros cristãos que foram perseguidos, que foram crucificados, né? Exilados, torturados e tal, né? E também começa com a pregação também do Evangelho, né? Com as Sagradas Escrituras também naquele período. Bom, pessoal, eu acho que basicamente era isso, né? Que eu tinha para falar para vocês, né? Hoje basicamente não foi bastante coisa que eu trouxe aqui para vocês, né? Porque eu resolvi falar de uma forma resumida, falar de uma maneira simples, clara e objetiva, e dividir em partes, né? Porque não adianta eu ficar falando um monte de coisas aqui e vocês não ficarem absorvendo, vocês não absorverem, né, do outro lado aí, né? Então eu resolvi trazer assim, né, esse conteúdo dividido em partes, né? Já tem a data da próxima live, tá bom? Que eu vou falar aqui para vocês. A data da nossa próxima live vai ser no dia 16 de março de 2022, tá bom? E na nossa próxima live nós vamos falar sobre os concílios ecumênicos, ou seja, concílios universais que tiveram dentro da história do cristianismo, porque começaram a surgir heresias como o arianismo, que pregava Jesus não como filho de Deus, mas como uma criatura de Deus, né? Então vamos falar também sobre o concílio de Nicéia, o concílio de Trento, de muitos outros concílios que tiveram também. Vamos falar da reforma protestante, né? Então são vários acontecimentos, vocês entendem? E são vários acontecimentos que acontecem no cristianismo. Então não tem como falar tudo dentro de uma só live. Então é por isso que eu resolvi dividir isso em partes, tá bom? Para vocês, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, né, com relação ao cristianismo, com relação ao que falamos aqui hoje, né, de Jesus Cristo até a conversão de Constantino, vocês podem vir aqui falar comigo, tá bom? Podem mandar mensagem no direct, me mandar mensagem nos comentários, tá bom? Ou aqui nos stories, daqui a pouco eu vou abrir uma caixa de perguntas, vocês podem perguntarem à vontade, tá bom? O que importa é vocês saírem, né, vocês estiverem com as suas dúvidas sanadas, tá? E é isso, pessoal. Eu acho que basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Não tem mais nada aqui que eu tenho aqui que acrescentar, né? Qualquer coisa vocês podem acrescentar mais alguma coisa nos comentários, tá bom? Toda ajuda aqui é bem-vinda, todo acréscimo de conhecimento é bem-vindo, né? Porque estamos aqui para ajudar uns aos outros, né? E é basicamente isso, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, hein? Vamos encerrar aqui a live.